Hoje estamos aqui na Praça Menino João Hélio para gravar mais uma parte do livro O Maravilhoso e Bom Deus. Vamos iniciar a nossa leitura, lembrando que no capítulo anterior nós falamos sobre a morte da menina que era filha de um pastor. Ele ficou muito triste, ele ficou pensando, será que eu ou a minha esposa pecamos? Mas o Senhor mostrou a ele que, independente deles ter pecado ou não, não seria esse o motivo da morte daquela criança. Se você ainda não assistiu, vá lá no dia anterior e assiste a outra parte do nosso livro. Vamos reiniciar com o tema: Ainda assim, Deus é justo. Nunca saberemos nesta vida por que alguma coisa acontece a qualquer um de nós. Se formos honestos e objetivos, teremos de admitir que não há justiça nesta vida. Agostinho oferece uma palavra final de sabedoria a respeito do sofrimento. Ele diz que algum dia nós vamos entender. Quando chegarmos ao dia do juízo, não somente os julgamentos passados parecerão ser os mais justos, mas todos os julgamentos de Deus, desde o princípio, serão da mesma forma evidentemente justos. Então, isso também deixará claro quão justo o julgamento de Deus é em fazer tantos, na verdade quase todos, de seus julgamentos escaparem à compreensão humana. Aqueles que têm fé nunca falharão em parecer que tais julgamentos ocultos são justos. Se Agostinho fosse meu pastor, ele diria: não podemos entender essas coisas aqui agora. Elas estão além da nossa compreensão. Mas acredito que um dia tudo isso ficará claro. Um dia você entenderá completamente por que Deus permitiu que sua filha nascesse com problema congênito e por que ela morreu tão cedo. E acredito que, quando você entender a razão disso, verá que Deus é não somente justo, mas também muito bom. Jesus acredita quando eu não consigo acreditar. Quero declarar que não apenas as narrativas de Jesus têm sido um grande auxílio, mas o próprio Jesus tem cuidado de mim em minha tristeza e dúvida. Jesus não somente explica o sofrimento, ele próprio experimentou o sofrimento. Ele suportou o pior tipo de isolamento possível quando foi levado na cruz, o sentimento de que seu pai o tinha abandonado. Quando recebemos a notícia sobre a condição de sua filha Micheline, eu também me senti abandonado por Deus. Jesus me compreende. Na carta aos Gálatas, Paulo escreveu esta comovente narrativa: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Se você consultar esse versículo na edição de Almeida Revista e Corrigida, perceberá que a expressão "a fé no Filho de Deus" é traduzida por "a fé do Filho de Deus". Esta parece ser uma tradução mais precisa. Então, por que as demais versões não usam essa forma? Acredito que é porque tendemos a enfatizar nossa fé em Jesus e não estamos acostumados a pensar na fé que Jesus tem por nós. Jesus disse que seu Pai era bom. Jesus também recusou a ideia de que as recompensas e as punições externas são dadas por Deus com base em nossas boas ou más obras. A chuva cai sobre os bons e os maus. Algumas vezes oramos para que chova por causa de nossas plantações e algumas vezes oramos para que a chuva não caia por causa de nossos piqueniques. No entanto, querendo ou não, tanto os bons quanto os maus recebem a chuva.
Jesus enfrentou o sofrimento, a rejeição e o isolamento, e as pessoas zombaram dele na cruz, questionando se Deus realmente o protegia. E Jesus acreditou. Ele acreditou por mim. Ele acredita quando não podemos crer. Ele ora quando não podemos orar. Somos participantes de sua fé. Junto-me a Paulo na declaração de que fui crucificado com Cristo. Não entendo esse ministério, mas sei que Jesus está mais próximo de mim do que estou de mim mesmo. Cristo vive em mim e eu vivo por sua fé. Não estou sozinho. Isso vai além de simplesmente corrigir minhas narrativas. É permitir que Jesus viva em mim e através de mim e por mim. O amor do Pai, a redenção de Jesus e a comunhão que tenho com o Espírito Santo não estão baseadas em alguma coisa que eu faça. É um dom do Espírito Santo. Acreditar em um Deus que é bom, mesmo quando a realidade parece sombria. A razão para a esperança. Alguns anos depois que Madeleine morreu, eu estava vivendo um dia de solitude. Minha mente voltou aos últimos anos, relembrando a dor de ouvir a notícia dos médicos, as inúmeras noites mal dormidas nos corredores do hospital e o dia escuro e chuvoso em que devolvemos seu corpo à terra. Voltei-me para Deus e disse sem pensar, seria melhor que ela nunca tivesse nascido. Foi quando experimentei uma das maiores evidências da resposta direta de Deus. Nesse dia, naquele momento, uma voz suave penetrou em minha mente, a voz de uma pequena garota, uma voz que eu nunca tinha ouvido, mas que imediatamente reconheci como a voz de Madeleine. Papai, você nunca deve dizer isso. Se eu nunca tivesse nascido, não estaria aqui agora. Estou tão feliz aqui no céu e algum dia você e a mamãe e Jacob virão e me encontrarão e nós viveremos juntos para sempre. E muitas coisas boas que aconteceram por minha causa. Você não pode ver agora, mas um dia entenderá. Imediatamente me arrependi por causa dos meus pensamentos abomináveis e me prostrei no chão em lágrimas. Eu estava grato por ouvir essas palavras. Outra narrativa havia penetrado em minha mente. A história sobre a promessa do céu. Eu estava começando a perceber como uma pessoa poderia enfrentar a tragédia e ainda dizer: Deus é bom para mim. E dei o primeiro passo para entender como Jó foi capaz de afirmar: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15. E para compreender como Jesus pôde agonizar em um jardim e ainda ser capaz de chamar seu pai de Abba. 2 anos após a morte de Madeleine, Megan, minha esposa, engravidou. Durante 8 meses, vivemos em grande ansiedade, misturada a uma pequena fé. Quando chegou a hora de fazer a ultrassom final, nosso coração saía pela garganta, preparada para mais notícias. O técnico do ultrassom, que não conhecia nossa história, continuou dizendo coisas que adoramos ouvir. Mãos perfeitas, coração perfeito, seu bebê parece perfeito. Você quer saber o sexo? Nós respondemos que sim. É uma linda menina. Sorrimos os dois. E como vocês irão chamá-la? Ele perguntou. No mesmo momento, dissemos a uma só voz: Hope, esperança. Neste mundo vocês terão aflições. Já faz uma década desde Madeleine morreu. Muita coisa agora me parece clara com a respeito à natureza de Deus. A bondade de Deus não é algo sobre a qual eu possa decidir. Sou um ser humano com entendimento limitado e conforme cresço e amadureço em meu caminho de fé, cada vez mais percebo quão pequena é minha compreensão. No final, tenho o testemunho de Jesus, no qual confiar.
Minhas próprias experiências de decepção com Deus dizem mais sobre mim e minhas expectativas do que sobre Deus. A bondade de Deus agora vejo com maior clareza, é vasta e intensa. Jesus nunca prometeu que nossa vida seria livre de lutas. Na verdade, Ele disse exatamente o contrário. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Devemos esperar e experimentar o desgosto e a dor, o sofrimento e a perda, porque essas coisas são parte do que significa o ser humano e podem ser úteis em nosso desenvolvimento, como Tiago nos exortou. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1:2-4. Tenho crescido mais por causa de minhas provações do que por causa de meus sucessos. Eu não peço para passar por aflições e não sou tão profundo no reino de Deus como Tiago, de modo que não considero as provações motivo de grande alegria, mas estou aprendendo a confiar em Deus em meio às dificuldades. Sem dúvida, fui muitas vezes provado nos últimos anos. Não fui chamado para voltar a pregar na igreja do apelo e resposta, mas não preciso de nenhum púlpito para proclamar que Deus é bom. Tenho certeza de que Deus não castigou minha filha com uma doença congênita por causa dos pecados da minha esposa, dos meus pecados ou dos pecados da pequena Madeline. Eu sei que Deus é justo. Também me apego à esperança do céu, em um lugar onde as injustiças serão corrigidas e onde encontrarei pleno entendimento. Acredito em tudo isso por causa da fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não importa onde eu esteja, posso dizer com confiança: Deus é bom para todos sempre, e para todos sempre Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Confie no Senhor. Confie porque Ele tem o melhor para você. Descansa no Senhor. Eu sei que passar por aflições é difícil. Eu também passo por algumas, mas em todo tempo eu confio no Senhor. Em todo tempo eu creio que Ele é bom. Em todo tempo eu tenho certeza que Ele irá me socorrer quando eu precisar. Então, confie no Senhor. Não duvide da bondade dEle. Não duvide do favor dEle. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, curta e compartilha as nossas leituras. Vamos orar para agradecer. O nosso canal é @aurileitura, tanto o YouTube quanto o Instagram, tá bom? Vai lá no nosso Instagram, se inscreva lá, compartilhe o nosso Instagram também. Tem muitas palavras de incentivo, muitas palavras referente à palavra de Deus, tá? Vamos orar. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem a cada dia nos fortalecido, o Senhor tem abençoado as nossas vidas, o Senhor tem nos sustentado de pé em meio a grandes aflições que passamos. O Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa só. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura. Que o Senhor abençoe a sua casa e a sua vida. Tchau.